pode sentar dando glória a Deus bem alto. Amém. Gente, estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz mesmo. Queria saudar a igreja com a paz do Senhor. Né? Para quem não me conhece, eu sou Natália. Eu sou filha dos pastores dessa casa, esposa de Felipe. E, infelizmente, irmã de Fabiano, filho e Nelson. É brincadeira. Que honra, viu? Cadê Nelsinho? Tá aí? Não tá aqui, não. Graças a Deus. É bom que não ouve. E muitas pessoas têm me parado, têm me parabenizado, né, pelo avanço que eu estou tendo nas redes sociais. Eu estou muito feliz também por isso, porque cada vez que a gente cresce, né, é uma voz que fale do nome de Jesus nesse mundo, né? É uma voz a mais que fale do nome do Senhor. Não é sobre mim, é sobre Ele, é sobre impactar esse mundo através do amor dEle, da graça dEle, da misericórdia dEle. Graças a Deus, Deus me deu a graça, né, de estar escrevendo aí 2 livros simultaneamente. Esse ano eu termino um, e quem sabe daqui para fevereiro a gente já não faça o lançamento desse meu livro, né, desse que eu já estou terminando. E a pregação que eu vou dar hoje faz parte de um capítulo do meu livro, né, um dos capítulos dele, onde eu vou falar um pouco sobre a gente ordenar nossas emoções. Esse mês a gente está com a série, né, Ordem e Progresso. Eu vou falar um pouco sobre que para a gente desenvolver bem o nosso chamado, nosso propósito aqui na Terra, a gente precisa ordenar nossas emoções, colocar em ordem as nossas emoções. E especificamente falando, eu vou falar um pouco sobre comparação, o perigo da comparação e da inveja, né? Onde muitos de nós, a gente cai nesse perigo. É impossível uma hora ou outra a gente não olhar para a vida do nosso irmão que está, né, crescendo, prosperando em âmbito tal da vida tal, e a gente, uma hora ou outra, não querer ter aquela vida. Todos nós já passamos por isso, e muitos ainda vão passar. E eu queria falar um pouco exatamente sobre isso, sobre esse perigo da comparação, o perigo da inveja, porque quando a gente se compara é porque nós não estamos com nossa identidade bem formada em Deus ainda. Porque se a gente tivesse, a gente não tentaria ser o outro, não nos compararíamos com o outro, porque Deus te fez de forma única e especial. Deus não te fez para ser Natália, Deus não te fez para ser a pastora Sandra, o Felipe ou o pastor Fabiano. Deus te fez para ser você, de forma única e especial aqui nessa terra. Então, eu queria falar um pouco sobre isso, e eu vou basear o meu texto, minha pregação, lá em Isaías 14. Por favor, abram aí, vamos ler junto esse texto muito forte. Isaías 14, do versículo 12 ao versículo 14. Aqui vai falar da tipologia de Lúcifer, tá? Aqui está falando de como Lúcifer pensava antes dele ser expulso do reino dos céus. Aqui está falando do próprio Satanás antes dele ser expulso do reino. Isaías 14, do versículo 12 ao versículo 14, fala o seguinte: Rei da Babilônia, brilhante estrela da manhã, você caiu lá do céu. Você que dominava as nações foi derrubado no chão. Antigamente você pensava assim, como é que ele pensava? Subirei até o céu, me sentarei no meu trono, acima das estrelas de Deus. Reinarei lá longe, no norte, no monte onde os deuses se reúnem. Subirei acima das nuvens mais altas e serei como o Deus Altíssimo. Pai, eu te agradeço por mais essa noite, que o Senhor venha me usar como boca do Senhor aqui. Pai, eu declaro que essa noite será a noite de libertação, cura e transformação para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, que eu venha ser apenas um instrumento nas tuas mãos. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Então aqui fala de como Satanás pensava antes dele ser expulso no céu, né? E, gente, infelizmente, como eu falei, uma hora ou outra vai ser inevitável a gente não olhar para a vida do irmão e querer ter o que ele tem, ser o que ele ser, né? E a gente vive numa era onde a gente abre o Instagram e a gente lidar com vários tipos de pessoas, né? E a gente abre o Instagram, a gente fala assim: meu Deus, olha o que essa pessoa vive, que maravilha, olha que casamento perfect, maravilhoso, eu queria ter esse casamento que a pessoa... Gente, a gente só posta aquilo que o povo quer ver. Eu duvido alguém postar aqui um quebra-barraco dentro de casa. Ninguém posta. Mas aí a gente é levado a olhar aquele cenário de perfeição, porque tudo é muito perfeito na internet, e a gente é levado a querer ter o que o outro tem, a querer ser o que o outro é, né? E sempre a grama do vizinho parece ser mais verde. E quem disse que a grama do vizinho não é sintética? Ou não é de mentira?
A sua pode até ser um pouco ressecada, mas pelo menos é de verdade. Sua família é de verdade, seus filhos são de verdade, tudo que Deus lhe deu é de verdade. E nós precisamos aprender a valorizar aquilo que Deus nos deu, olhar para nós, nos enxergar em Deus e aprender a valorizar isso. Então, é inevitável, uma hora ou outra, a gente não se comparar com o nosso irmão, principalmente aquele que está crescendo. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu cresci em uma casa que a gente nunca foi, pelo menos eu cresci, né? Nunca teve muito dinheiro. Na verdade, meus pais só viviam na pindaíba, né? E a gente só vivia ali no limite do limite do limite. A gente chegou até quase passar fome. Meu pai já cansou de falar isso aqui, que por algumas vezes nosso café da manhã, almoço e janta foi pão com kisuke mesmo. Então, eu cresci nessa família. Sair para jantar e para almoçar, não. Eram pouquíssimas as vezes que a gente tinha essa oportunidade. Bem pouco, em ocasiões muito especiais. Então, eu nunca cresci nesse lar que todo mundo, né? Graças a Deus, hoje eu faço parte de uma família. Hoje, meus pais são prósperos. Eu casei com uma pessoa muito próspera. Eu sou próspera. Mas eu não cresci nesse ambiente wonderful, beautiful, maravilhoso, que tinha dinheiro para tudo que eu queria. Não cresci. Mas minha mãe, ela era professora, ainda é, só que aposentada. Glória a Deus. Grande foi a aprovação, mas, né, hoje, grande é a vitória. E minha mãe, ela era professora, é ainda aposentada, de uma escola muito rica. Na época, era a melhor escola, a mais cara do Vale do São Francisco. E ela recebeu a oportunidade, uma porcentagem ali de abatimento, para que eu e os meus irmãos estudassem lá. Não só porque ela era professora, mas porque ela era muito amiga da diretora de lá. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. A pior provação na vida do crente é pobre em escola de rico. Gente, que tribulação. Não bastava eu estudar, eu ser pobre, lascada, meus pais eram. Estudar em escola de rico, meu pai ainda tinha um Fusca. E o Fusca do meu pai avisava que estava chegando na escola da esquina. Já chegava avisando, cheguei, né? E isso quando o Fusca não resolvia parar na frente da escola. E quem empurrava na frente dos amigos? Minhas amigas tinham carro dos pais excelentes. O meu, rapaz, chegava o Fusca, o povo já começava a vaiar. O Senhor, grande aprovação, mas grande será o livramento. E aí, gente, não bastou para o meu pai o Fusca avisar que chegava da esquina. Ele resolveu um belo dia acordar e falar assim: isso é verdade, viu? Essa história é baseada em fatos reais. Não tem na Netflix, mas eu estou falando aqui. Meu pai resolveu acordar e falar assim: vou fazer uma surpresa para os meus filhos. Gente, não foi Deus que soprou no ouvido do meu pai, foi Satanás, o inimigo, deu essa ideia para ele. Vou trocar a buzina do Fusca. O Fusca tinha uma buzina normal, como todo carro tem, gente. E ele decidiu trocar a buzina do Fusca para chegar aonde? Na escola de rico, com essa buzina nova. Sem brincadeira, a buzina que meu pai trocou fazia exatamente esse som. Piuí, 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 piuí. E, gente, eu lembro até hoje, quando eu ia saindo assim, que chamava Natália, e que eu vi meu pai, a buzina, eu falei: meu Deus, me faça de cega, de surda, pra onde eu vou, né? Aí eu fiz assim, ó, eu não, Binho, Nelson, vamos. Aí meu pai: cadê os meninos de papai? Aí eu, meu Deus, não bastava o Fusca acenar, ele tem que, né? Meu Deus, que provação. Era desse jeito, gente, era desse. Lanche na lanchonete, só meus amigos. Lanche de pobre é misto e bolado em papel alumínio. Para não ficar frio, né? Mas a gente abria, estava mais molhado do que quente. Aí meus amigos iam lá, compravam lá aquela coxinha maravilhosa, aquele rocambole top. E eu não tirava, não, meu misto. Quer um pouquinho? Não, estou saciada, o café da manhã foi top. Gente, que provação, mas graças a Deus eu tive pais que me ensinaram a ser gratos em toda e qualquer situação. Que não deixavam, eu fui, gente, eu morava em uma casa, em um bairro que o pessoal tirava onda de mim, porque do lado da minha casa ali, onde meus pais vivem hoje, era um lixão. Sério, era um lixão mesmo ali do lado, porque hoje é Parque Lagoa de Calu.
mas era um lixão. E o pessoal me apelidou de Lagoa de Calu. Sabe quem era Calu? Era uma mulher, era uma porca, né, mãe? Era o buraco de Calu. Aí Calu era uma mulher que era uma senhora, né? Meio doida. E meus pais não me ensinaram a me vitimizar. Não me ensinaram a baixar a cabeça. Eu levava aquilo na maior, porque os meus pais me ensinaram a nunca olhar para o outro, a nunca ficar choramingando, a nunca reclamar, mas a sempre ser grata por aquilo que Deus tinha nos dado. E graças a Deus eu tive esses pais que não viveram de aparência, sempre foram isso aí, verdadeiros, né? Com Fusca mesmo, caindo aos pedaços, parando, não ligando mais. Gente, o Fusca às vezes pegava fogo lá no banco de trás. Era aprovação, queridos, era um negócio assim, surreal, era cada, sabe, pelo menos a gente teve algumas animações na vida, né? Sai, tá pegando fogo, era o banco lá atrás pegando fogo mesmo assim. Eu falei, meu Deus do céu. Hoje em dia aí meus pais têm um carro bom, uma casa boa, para a glória de Deus, amém? Mas porque aprenderam a ser gratos em todas as coisas, aquilo que Deus deu. Nunca olharam para o outro e desejou ter e ser quem eles não eram. Deus te chamou para ser você aqui nessa terra. Não se compare com o outro. Então, voltando ao texto principal, onde eu falei que Satanás pensava, ele pensava assim, que iria subir aos céus e queria ser como, o como é uma comparação, como Deus Altíssimo. Eu pergunto, Satanás foi expulso do céu sozinho? Não. Ele foi expulso do céu com outros anjos. Sabe por quê? Quando a comparação se instala em nosso coração, vem outro sintoma, inveja. E a inveja é altamente contagiosa, altamente perigosa. Você não consegue sentar e se calar. Você tem que falar da pessoa, tem que falar dela. Já viu? Cadê? Fabinha, filha e Mirelle, depois que estão abrindo um pedacinho do céu, nem pisa mais na igreja. Estão servindo o Next, né? Já viu aquela irmãzinha que depois que começou a comprar carne Stephens, nem só flutua, não quer mais andar na igreja não. Depois que fulano comprou o carro, Deus me livre. A comparação é altamente perigosa, porque a inveja se instala em nosso coração e a gente contagia as pessoas. Você nunca cai sozinho. Você sempre leva outros com você. Sempre. Fica aqui e abre parênteses. Cuidado com quem você anda e fica falando dos irmãos da igreja. Porque você pode não conhecer aquela pessoa, mas você já passa a não gostar dela porque você ouviu falar. Porque você ouviu falar algo negativo sobre aquela pessoa. Cuidado. E ainda mais quando vai falar de pessoas que estão avançando em Deus, avançando no seu propósito. Nessa semana retrasada, uma pessoa me chamou e falou assim, eu quero lhe pedir perdão, Natália. Eu falei, eu estava sentando em mesas e fofoca com o seu nome. E Deus me trouxe aqui e falou assim, você vai pedir perdão a ela, porque tudo que estava falando dela era mentira. E eu estou aqui lhe pedindo perdão. Eu ouvi, eu não lhe defendi. Eu poderia ter lhe defendido, não lhe defendi. E eu ouvi mesmo sabendo que era mentira. Eu falei para ela assim, minha admiração por você aumentou, porque você está aqui expondo seu coração para mim, me pedindo perdão. E ela depois a gente se abraçou, foi um negócio muito top. Mas cuidado com esse tipo de ambiente, cuidado com esse tipo de pessoas, porque elas vão atrasar o seu propósito. Deus te chamou para ser você, olhar para você. Como foi que Eva foi expulsa do paraíso? Que foi que o diabo tentou ela, tentando ela se comparar como Deus. Da mesma forma que o diabo sentiu isso, ele levou a Eva a ter o mesmo sentimento. Gênesis 3, versículo 1 ao versículo 5. Vamos ler. Gênesis 3, do versículo 1 ao versículo 5. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Espírito de comparação. O diabo fez com que Eva tentasse ser como Deus.
O diabo instalou um sentimento de comparação e inveja no coração de Eva. Você quer ser como Deus? Você quer ser como Deus? Toma isso aqui. Quando nós nos comparamos com nossos irmãos, a gente está sendo tudo e todos, menos sendo aquilo que Deus nos chamou para ser. A gente tenta ser todo mundo, só não tenta ser aquilo que Deus nos chamou para ser, que é de forma única. Só você tem o seu jeito, só você tem o seu jeitinho de falar, o seu jeito de andar. Pode até existir uma pessoa no mundo que se pareça com você, tem os seus traços, mas ninguém é igual a você. Você é único aqui nessa terra. E Deus nos fez de forma única, justamente para a gente não olhar para o outro, e para a gente entender que nós precisamos desenvolver o nosso propósito específico em nossa vida. E como eu falei, uma hora ou outra a gente vai ter esse espírito de comparação, é inevitável. A gente só não pode deixar ele permanecer. Quer ver uma coisa? Desde criança a gente tem isso. A gente está com um amiguinho vai para tal lugar e nos fala: eu vou para tal lugar, bora? Aí você vai falar com sua mãe: mãe, posso ir para tal lugar? Aí a mãe, sem explicação nenhuma, gente, fala: não. Mãe é dessas, nem quer nem explicar. Vai não. Aí continua: mas mãe, deixa, por favor. Vai não. Aí a gente apela para uma frase: mas mãe, fulano vai. E toda mãe fala essa frase, já usada pelo Espírito Santo, viu? Para nos ensinar algo que eu estou ensinando aqui hoje. O que é que a mãe fala? Você não é? Você não é? Vira para o seu irmão e fala assim: você não é todo mundo. Nossas mães sempre sendo usadas por Deus, né? E eu vim aqui para te falar hoje que você não é todo mundo. Você não é Natália. Você não é a pastora Fabiana. Você não é a pastora Sandra. Você é você. Você não nasceu para se comparar com todo mundo, para ser o que fulano é, para ter o que fulano tem. Deus te fez para ser você. E Satanás muitas vezes planta esse sentimento de comparação em nossa vida, porque ele sabe que quando a gente olha para a vida do outro e quer ter o que ele tem, quer ser o que ele é, nós vamos ser tudo menos o propósito pelo qual Deus nos chamou. E ele quer paralisar o seu propósito. Sabe qual é a maior falha do ser humano? Ter sucesso naquilo que Deus não chamou para ele ser. A maior falha do ser humano é ter sucesso naquilo que Deus não chamou para ele ser. Pense que é complicado. E o diabo pode tentar você fazer... Aleluia. Fazer você se sentir assim. Ter o que fulano tem. Olha aí, ó. Fulano tá só prosperando em você. E você paralisa a sua vida porque você não consegue tirar os olhos de fulano. Paralisa a sua vida porque você quer ser o que fulano é. E eu fico assim, algo que me confortou é que os próprios discípulos de Jesus, que andavam com Jesus todo santo dia, todo dia santo, tinha esse espírito. Uma das passagens hoje tem isso, tá lá onde Jesus está lá com Pedro e João. E aí Jesus decide revelar para Pedro qual seria o tipo de morte de Pedro. Jesus fala assim para Pedro: Pedro, você vai ter o tipo de X morte. Você vai morrer desse jeito. E Pedro estava com João, e Pedro falou assim: rapaz, espera aí, isso eu estou falando, tá, gente? Pedro deve ter pensado assim: bem, eu vou morrer assim, João está aqui. Eu devo morrer assim porque eu traí o Senhor Jesus, neguei ele, abandonei. Eu vou querer saber também o que é que vai acontecer com João, já que João não negou, João foi o único que permaneceu firme ali na crucificação ao lado de Jesus. E aí Pedro faz a infeliz pergunta para Jesus. Jesus dá fora, viu, gente, no povo. E quem é íntimo dele, ele sabe como falar. E aí Pedro pergunta a Jesus: ok, Senhor, e quanto a este? Eita, para quê, Senhor? Para que Pedro vai perguntar isso? Bora ler lá João 21, versículo 22. Qual foi a respostinha de Jesus? Lembre-se, Pedro perguntou a Jesus qual seria a morte também de João, já que Jesus revelou a morte de Pedro. João 21, versículo 22 fala o seguinte: olha a resposta de Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que é que você tem a ver com isso? Quanto a você, siga-me. Na versão atualizada de Natália Carvalho,
Jesus fala assim: o que é que tu tem a ver com isso? Vá cuidar da sua vida. Foque no seu propósito. Foque naquilo que eu designei para você fazer aqui na terra. Foque em desenvolver aquilo que eu te chamei para fazer aqui na terra. Siga-me, faça a sua parte. Não fique olhando para o seu irmão. Não fique olhando que tipo de morte eu vou dar para ele. Não fique olhando o que é que ele tem, o que é que ele é. Apenas seja aquilo que eu te chamei para ser. Ei, você é especial. Aos olhos de Deus, todos nós somos igualmente especiais. Mas nem todo mundo tem a mesma função. É simples. Nós somos especiais. Mas você talvez não tenha a mesma função que eu tenho aqui no reino. Lá em 1 Coríntios fala que alguns são olhos, outros são pés, outros são boca, outros são nariz, outros são mão, outros são braços. Agora, a boca quer ser o pé e o pé quer ser a mão, aí vai ter uma bagunça muito grande. Agora, se cada um desenvolver bem o seu papel, aí o céu é o limite para nós. Quando a gente decide, quando a gente entende que nosso chamado é único, nosso propósito é único, que nós somos únicos, que só eu posso fazer da minha forma, do meu jeito, com as minhas mãos, aí o céu é o limite para a gente. A gente não vai gastar tempo olhando para o outro, a gente não vai gastar tempo tentando ser o outro, tentando ter o que o outro tem. Então nós precisamos entender que nós somos especiais. E quando nós tentamos ser quem o outro é, a gente está sendo tudo, menos aquilo que Deus nos chamou para ser. A gente precisa gastar tempo desenvolvendo o chamado pelo qual Deus nos entregou. Nós precisamos nos enxergar aquilo que Deus separou para nós. Vamos ler outro texto? Eu amo abrir a Bíblia, gente. Amo abrir a Bíblia. Gálatas 6, do versículo 4 ao versículo 5. Bora ler, bora ler, bora ler. Gálatas 6, 4, 5. Cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá a satisfação de havê-lo feito muito bem e não precisará se comparar com os outros, porque cada um de nós é responsável pela sua própria conduta. O que está falando aqui? Cada um foca em seu trabalho. Às vezes eu vejo gente falando assim: não entendo porque que fulano tem sucesso em X coisas da vida, eu não entendo porque que cicrano tem sucesso em tal coisa da vida e eu não tenho. Sabe por que você não tem? Porque fulano não faz o que você faz, fica focando na vida dos outros. A grande maioria das pessoas que tem sucesso, elas aproveitam todo o tempo do mundo para desenvolver melhor o seu ser. A grande maioria das pessoas que têm sucesso, elas não perdem tempo olhando para os outros, elas aproveitam todo o tempo que tem para ser melhor a cada dia. Quer ser uma pessoa de sucesso em todos os âmbitos da sua vida? Não se compare, se inspire. É diferente. O meu propósito talvez não seja o mesmo propósito da minha mãe, de abrir uma igreja em tal lugar. Talvez o meu propósito seja pregar, ser uma pastora auxiliar. Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou me comparar a ela, vou querer ser o que ela é. Eu vou me inspirar nela. Vou chegar perto, ou de alguma amiga minha, ou de alguma pessoa que eu tenha oportunidade, falar assim: qual é o seu segredo para você ter disciplina, para que você nunca tivesse paralisado, para que você não tivesse desistido? Eu preciso entender um pouco. E aí, o que acontece? Eu me inspirei, pedi ajuda para que eu pudesse desenvolver o meu propósito específico. Entendeu? Comparação é diferente de inspiração. Quando você se inspira, você celebra a vitória do outro e você cola para entender o que está acontecendo. Meu marido hoje, graças a Deus, ele tem sucesso em todos os âmbitos da vida dele. Exatamente todos. Todos. Agora, vai ver que ele colou? Vai ver quais são as 5 amizades mais íntimas dele? Pessoas também de sucesso. Agora ele se comparou, gastou o tempo dele tentando ser o que as pessoas são. Olha o dedinho. Ele perguntou, fez perguntas, e haja pergunta e pergunta e pergunta, para ter, ciência de como ele poderia desenvolver melhor o chamado dele e não o chamado do outro. Bill já contou aqui diversas vezes. Nós temos um amigo que é dono de uma hamburgueria aqui, o Porão, e Bill falou
que ele se inspirou, celebrou as vitórias, colou, fez perguntas para desenvolver o propósito dele. Ele não quis ser o Robert. Ele se inspirou no Robert para que ele desenvolvesse aquilo que Deus chamou para ele ser aqui. Rapaz, qual é o segredo disso? Qual é o segredo daquilo? Entendeu qual é a diferença de se inspirar e de se comparar? Quando a gente se compara, a gente tira o foco daquilo que Deus nos chamou para ser, para tentar ser o que o outro é. E aí é o maior fracasso da nossa vida. Então entenda que pessoas de sucesso, elas entendem bem o seu chamado e não focam naquilo que o outro é, focam na sua própria vida e naquilo que Deus a chamou. Gente, uma das minhas maiores inspirações sobre isso é Jonatas e Davi. Jonatas, ele tinha toda como é que se diz? Jonatas, ele poderia ser rei, como é que se diz? Ele tinha todo o direito de ser rei, porque ele era filho do rei. Só que Jonatas entendeu que o chamado dele era levantar Davi como rei. Ele abre mão de ser um rei, porque ele entendeu que o chamado dele era levantar Davi. Entendeu quando você entende isso? Quando você não tenta algo que Deus não te chamou para ser. E Jonatas teve sucesso na vida dele. E consequentemente, Davi. João Batista e Jesus. Bora lá? João 3, do versículo 22 ao versículo 30. João 3, 22 ao 30. Olha o que os discípulos de João tentam fazer com João. Eu vou ler para acelerar aqui o tempo, tá, gente? Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isso se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: mestre, isso aqui são os discípulos de João falando com João, tá? Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhastes, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele, que é de Jesus, tá? Esse homem é Jesus. Aí João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo, o amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve. Enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. O que estava acontecendo aqui? O discípulo de João chama ele, porque João batizava também nas águas, e fala assim: mestre, aquele cara que tu batizou, que tu deu testemunho, está fazendo a mesma coisa que você e está levando todo mundo com ele. Fez João se comparar com Jesus. Olha o perigo. João dá um fora neles. Fala assim: vocês estão me entendendo errado. O meu ministério já completei. Foi pavimentar o caminho para que ele viesse. Eu não sou ele. Eu estou designando aquilo que me foi dado do céu. Eu estou designando o propósito pelo qual ele me deu. Está completo. Eu não quero ser ele. Eu não preciso ser ele. Eu só preciso ser o que Deus me chamou para ser. Vocês entendem? Vocês entenderam o que é que João está falando? Eu já completei o que eu vim fazer. Convém que ele cresça e que eu diminua. Gente, quando nós entendemos o nosso propósito, nós não ficamos paralisados olhando o avanço do outro. Nós celebramos o avanço do outro. Nós ajudamos o outro. Nós nunca nos comparamos. Nós nos inspiramos. Amém? Então, que a gente venha aprender com João. Porque você já pensou se João dá ouvido para essa galera? Já pensou se João começa a pensar: rapaz, não é que é mesmo? Eu ajudei o cara, eu pavimentei o caminho para o cara agora está levando os meus seguidores tudo com ele? Que história é essa? Já pensou se João não tivesse uma identidade formada em Deus? Olha o perigo aí. Ele iria paralisar todo o seu propósito, iria destruir tudo aquilo que Deus já tinha feito através da vida dele. Eu quero ser humilde como João. Quando eu ver o meu irmão crescer, quando eu ver qualquer um crescer, eu celebrar e dizer assim: rapaz, se eu puder ajudar, eu até ajudo, porque eu entendo o meu propósito. Então nós precisamos entender que
Aprender a ser como João e a ser como Jonatas, que entenderam o seu propósito. Já ouviu alguém falar assim: ei, tu já percebeu? Igualzinho que os discípulos de João fizeram. Tu já percebeu que não sei quem só quer ser igual a fulano? Já percebeu que fulano está limitando? Gente, se saia disso. Em nome de Jesus, se saiam disso. Nós somos uma família. Nós somos um só corpo. E a gente precisa ajudar uns aos outros e nunca se comparar. E para que tudo isso venha acontecer, a gente precisa entender a nossa identidade. Quando a gente se compara com o nosso irmão, sabe o que está apontando? Que você não entendeu a sua identidade. E você não entendeu algo singular que está aí dentro de você, que só você tem. Porque quando nós entendemos a nossa identidade, isso não vai afetar só quem nós somos, mas consequentemente o que fazemos. Porque quando você entende quem você é em Deus, Ele vai te revelar o seu propósito específico. E nada, absolutamente nada te para. Vamos gastar tempo entendendo nosso propósito. Mas enquanto a gente fica paralisado, olhando o outro, invejando o outro, se comparando com o outro, Deus não vai poder fazer aquilo que Ele quer fazer através da sua vida. Então nós precisamos entender nossa identidade, porque é a nossa identidade que vai segurar o nosso propósito. Você pode até tentar começar o seu propósito sem estar com sua identidade firmada em Deus, mas uma hora ou outra você vai cair. Porque o que segura todo o nosso propósito é uma vida de profundidade em Deus. É uma vida de profundidade no conhecimento de Deus. E quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós nos tornamos como Ele. Mas nós nos parecemos como Ele, a gente fala como Ele, a gente age como Ele, a gente caminha como Ele. E aí o nosso propósito vai ser algo automático e nada vai nos parar. Então, não se compare, se inspire, sabe? E a gente precisa aprender também a se amar. Se ame. Outra coisa que a comparação aponta para a nossa vida é que está faltando amor próprio. Quando você começa a querer ser o outro, quando você começa a tentar ter o que o outro tem, não porque aquilo tem que ser, sabe, do seu esforço, está apontando para algo. Você não está tendo amor próprio. E sabe quando é que nós vamos aprender a desenvolver esse amor próprio? Nos encontrando com o próprio amor. As pessoas aí de fora tentam achar esse amor, mas não é amor próprio. Eles não estão se relacionando com o próprio amor. Eles estão se relacionando com o amor passageiro. Mas nós temos o próprio amor dentro de nós. E ao nos relacionarmos com esse próprio amor, nós vamos cada dia mais ter amor próprio por nós. Nos apaixonar por quem nós somos nele. Nos apaixonar por quem Ele fez, que somos eu e você. Lá em 1 João 3,16 fala assim: nisto conhecemos que é o amor. Jesus Cristo, Ele é o amor. Ele é o próprio amor. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Gente, vocês já viram aquele ditado que fala assim: você não pode dar aquilo que você não tem? A gente tenta dar amor para as pessoas se a gente não se ama. É bíblico. Que a gente venha amar o próximo como a gente se ama. Como é que você vai dar amor se você não tem? E aqui onde eu li tem: nisto conhecemos o que é o amor. O amor é Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós. E aí nós vamos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Quando a gente se relaciona com o próprio amor, nós temos o amor próprio e consequentemente vamos transbordar de tal forma que vai impactar toda uma geração, que vai impactar quem está ao nosso redor, vai transbordar tanto que vai, consequentemente, automaticamente, sabe, afetar quem está ao nosso redor. É impossível. Então a gente não pode tentar dar aquilo que a gente não tem. E a comparação aponta para isso. A comparação aponta para que a gente não se ama. Porque se você se amasse, você não gastaria tanto tempo tendo inveja do seu irmão, se comparando, tentando ser o que Deus não te chamou para ser. E nós precisamos ser apaixonados por nós, pela criação de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa: você não vai deixar de ser você. Você vai ter que se aguentar até o fim. Então aprenda a se amar. Tu vai morrer você. Você acredita nisso? Você tem como dar férias de você? Eu tenho como dar férias do meu marido. Eu só mandei ele pro futebol. Vá, meu filho, jogar futebol. Vá, na paz do Senhor. Vá.
Eu tenho como dar farinha de todo mundo, menos de mim. Então, já que eu vou morrer comigo, eu tenho que aprender a me amar. Não tem outra alternativa. Você é o pior e o melhor você que existe no mundo. Não tem outro você. Então, aprende a se amar. A gente precisa aprender a desenvolver esse amor próprio. Sabe? Jesus, Ele te ama assim como Ele te fez assim. Ele te ama do jeito que você é, do jeito que você anda, da forma como você fala. Ele te ama dessa forma aí, porque foi Ele que fez. E quando você não se ama, você tá reclamando com o dono, com o pintor. Está dizendo que ele errou. E uma pessoa corajosa dizer que Deus errou, viu? Pensa na coragem. Você não é um erro. Você não é um erro. Você pode ser um erro para todo mundo, menos para Ele. Ele acertou em ter feito você. Pense no acerto bonito, foi você? Eu não sei como você cresceu, o que você ouviu, o que falaram para você, mas eu sei aquilo que Deus fala acerca de você, que Ele te escolheu antes mesmo, de você ter o escolhido, que Ele morreu por você, que Ele te ama, que Ele vai até o fim por amor a você. Então, nós precisamos aprender a nos amar, amar essa obra-prima que está aqui na minha frente, que é você. Amém, né, Gigi? Essa aí tem amor próprio. Glória a Deus. Então, nós precisamos aprender isso. Sabe, Deus quer que você venha desenvolver o seu propósito, irmãos. Deus quer te usar. Deus quer te usar para impactar esse mundo como só você sabe, mais ninguém. Mas muitas vezes a gente está fazendo para Deus, para tentar ser aceito por Ele. Querido, Deus não vai te aceitar por aquilo que você faz ou fez. Deus te aceita por aquilo que Jesus já fez por você. Não faça para ser aceito. Não faça para ser amado por Ele. Faça porque você o ama, não para que Ele o aceite. Porque Ele já fez tudo para te aceitar. Ele já fez tudo. Não é que Ele lhe aceita, Ele lhe comprou, você é dele. Então não precisa fazer. Eu leio a Bíblia para Deus. Deus não precisa que você leia a Bíblia para Ele, porque Ele já conhece a Bíblia. Você lê a Bíblia para você, porque você precisa, entender a palavra de Deus, entender o seu propósito, se relacionar com Ele. Mas você não precisa ler a Bíblia para Deus te aceitar, para Deus te amar, para quebrar um nível, para ler, eu preciso ler porque para Deus me amar, eu preciso orar para Deus. Não, a gente faz essas coisas porque nós precisamos, Deus não precisa. A única coisa que Deus quer de você é o seu coração, sabe por quê? Porque Ele tendo seu coração, automaticamente Ele vai ter suas mãos. É impossível. Agora muitos de nós estamos dando a mão para Deus, fazendo, para ser aceito e amado. Isso já aconteceu lá na cruz do Calvário. Que Deus já te aceitou, que Deus já te amou. Antes da fundação do mundo, Deus já proveu o livramento para mim e para você. Ele já pensou em como salvar os seus filhos. Se isso não for amor, não sei o que é. Então a gente precisa aprender a parar de fazer para ser aceito. Você já é aceito. Não me leve a mal, eu sou a pessoa que mais prega sobre a gente agradar ao Senhor com nossas obras. Uma pessoa uma vez me disse assim: lá vem Natália, fala de obras, mas você não precisa fazer nada para você merecer a salvação. Você não precisa fazer para Deus lhe aceitar. E eu falei, realmente, as minhas obras não é para merecer nada de Deus. As minhas obras é para aquele que merece tudo de mim e nada mais. Eu não faço porque eu quero ser aceita. Eu não faço porque eu quero ser merecedora da salvação. Eu faço porque eu o amo. E quando a gente ama, gente, fala sério. Quando a gente ama uma pessoa, é muito fácil fazer as coisas por ela. É muito fácil. A gente começa a fazer automaticamente, porque se você ama de verdade, você faz. Quando você casa, você continua a viver como você vivia antes? Lógico que não. A gente faz sacrifícios por amor ao outro. Mas não é um sacrifício que dói tanto porque a gente ama. Ou pelo menos deveria amar, se você casou com uma pessoa que você ama, A gente faz porque a gente ama.
A gente muda porque a gente ama. A gente realiza os sonhos do nosso esposo, da nossa esposa, porque a gente ama. A gente quer ver o melhor, ver o sorriso deles, porque a gente ama. É simples. As nossas obras não devem ser para ser aceitas pelo Senhor, é porque nós o amamos. E nós só iremos o amar quando a gente ter esse relacionamento íntimo com Ele. Porque é impossível você amar uma pessoa que você não anda. Sempre vai ser um fardo você fazer uma coisa por uma pessoa que você não ama. Agora se apaixona por Jesus, que você larga tudo por Ele. Se apaixona. Tenha uma intimidade com Ele, que tanto faz como fez largar ou não largar. Então nós precisamos ter essa intimidade com o próprio amor e aprender a nos amar cada vez mais. Você precisa se amar, você precisa se valorizar, você precisa ter um tempo para você. Eu a minha vida toda, sabe, desde a minha adolescência eu decidi viver para o Senhor Jesus, e foi a melhor coisa da minha vida. Eu não faço muitas coisas que muitas pessoas fazem. As pessoas não entendem. Mas eu falo para você, sabe por que eu faço? Porque eu sou apaixonada pelo Senhor e automaticamente eu sou apaixonada pela criação dele. Sou eu. Pense numa menina bonita. Sou eu. E Deus tem me usado para falar aí fora, né, aí nas igrejas, nas minhas redes sociais. E eu falo sempre para Ele: no dia que isso me tirar da sua presença, pode tirar a presença disso na minha vida. Pode tirar, porque eu quero voltar para os seus pés. Eu quero voltar a te amar. Eu não quero amar nada mais do que o Senhor Jesus. Ele tem que ser a minha prioridade. Ele tem que ser tudo que eu tenho. Porque quando eu me relaciono com esse Jesus, eu realmente faço aquilo que eu nasci para fazer. Não existe nada mais libertador do que você ser você. Não existe nada mais, sabe? Nada melhor do que você ser a sua melhor versão todos os dias. É a melhor coisa do mundo. E eu vou passar um vídeo agora. Eu queria que vocês prestassem muita atenção nesse vídeo. É do Israel Subirá. Quando eu assisti esse vídeo, eu lembro que quando eu terminei, eu estava chorando tanto, que eu falei assim: eu preciso me amar muito mais. Eu peço que você realmente preste muita atenção nesse vídeo. E muita atenção no versículo que ele vai começar e terminar esse vídeo. Porque você é uma obra maravilhosa e única que Deus fez aqui nessa terra. Amém? Tá pronto, Nelson? Espera aí só um minuto, Nelson. Eita, meu Deus. $7,7 bilhões de pessoas hoje. Nenhuma delas é como você. Existem similaridades, existem semelhanças, mas não existe outra pessoa igual a você, nunca existiu e nunca vai existir. Pense nisso. Quantas pessoas já passaram por essa terra? Quantas pessoas deixaram suas marcas na história? Quantas não deixaram? Quantas ainda vão passar por aqui? E ainda assim, ninguém é como você. Pense nisso. Você é uma obra única, completamente única, 100% original. E a pessoa que te idealizou, ah, meu amigo, a pessoa que te sonhou, a pessoa que te imaginou, a pessoa que te desenhou, é um gênio absurdo. Pense nisso. A Terra precisa converter 0,007 do seu hidrogênio em hélio continuamente, senão dá ruim. 0,008, 0,006. A nossa atmosfera tem 21% de oxigênio. 23% deu ruim. 19% deu ruim. Os nossos mares têm 3,4% de sal. A mesma porcentagem que a nossa corrente sanguínea. Se tivesse 6% dava ruim. Se tivesse 2% dava ruim também. Tanto nos mares como no sangue. Tipo aquelas mesas de som cheio de painel, botãozinho, onde tudo está exatamente onde precisava estar. Inclusive, você é um belo conglomerado dos devidos elementos químicos. Você é a porcentagem certa de carbono, a porcentagem certa de zinco, você é a porcentagem certa de
ferro, de metal, tudo no lugar certo. Cada distância nesse universo, cada processo químico nesse planeta, cada átomo que dança dentro de você, extremamente bem pensado no lugar certo. Pense nisso. Você faz parte de uma trajetória muito bem pensada. Você faz parte de uma história muito bem escrita. Você faz parte da vida desse planeta de um jeito absurdamente único. Pense nisso. E não ouse me dizer que você foi um acidente. Não. Não. Você não pega o meu Deus de surpresa. Talvez você pode ter pego um de surpresa, mas não Deus. Não. Não. Ele é muito bem organizado para isso. Meu ponto é: você precisa ser você. Você precisa ser apaixonado por você. Você precisa se amar. Mesmo se você se acha ruim, você é o melhor você que existe. Pense nisso. Tudo tem um propósito, tudo tem um lugar e você também tem. Você é uma obra desse Deus que mantém tudo em equilíbrio e tudo no lugar certo. E às vezes a gente acha que Deus está no controle de tudo, mas que nós somos um engano. E aí, meu amigo, não tá certo isso. Não tá certo essa atitude. Não tá certo esse pensamento. Você nasceu no país certo, você nasceu na hora certa e na família certa. Tudo tem um propósito, tudo tem um lugar certo e você também tem. E por mais que possa haver dor, sofrimento e tristeza em muitas de nossas vidas, nada se compara com o desfecho que aguarda cada um de nós quando nós decidimos andar com Ele. Nada se compara com a alegria do desfecho da história que Deus escreveu para você. Pense nisso. Tudo termina num paraíso com muita festa, muita comida, muita bebida, muita música, muitos rolês, muito sorriso, muita risada, muito queixo caído e, acima de tudo, muito Deus. Mas por hora você está aqui e você é a única pessoa que pode mudar o mundo como você, do jeito que você pode, do jeito que só você consegue. Pense nisso. Quando você se sente insignificante, quando você sente que você não pode fazer nada, quando você sente que você não pode trazer mudança, você não está sendo fraco, você não está sendo humilde, você está sendo egoísta. Sim, e você acaba roubando a chance que o mundo tem de ser mudado por você, do jeito que Deus fez você, unicamente 100% original, para mudar o mundo do jeito que só você consegue. Então pense nisso. Então abrace você, até porque você não pode ser mais ninguém, então não adianta ficar de mal consigo mesmo. Sua vida pode até mudar, mas você nunca vai deixar de ser você. Jamais. Então perdoe minha franqueza, mas para de chorar. Você não vai deixar de ser você. E começa a ser você direito. Mas não adianta. Não adianta reclamar comigo também. Não adianta reclamar na fábrica, você vai ter que ser você. Então comece a ser o seu melhor você. E saiba que você vai falhar, ninguém é perfeito, mas você aprende com os seus erros, com os seus enganos e usa aquilo como uma lição para melhorar, para se tornar um você ainda melhor. Então se abrace, se ame, compartilhe a sua história, os seus altos e baixos, do jeito que só você pode. Abrace os seus talentos, aceite suas esquisitices e use essas coisas para mudar o mundo, do jeito que só você pode. Pense nisso. E talvez hoje é o seu dia de olhar para o céu e dizer: eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário, pois tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Valeu, falou. A paz ao Senhor.